Vamos começar o PET volume 4, terceiro ano matemática, semanas 1 e 2. O tema trabalhado na semana 1 será matemática financeira. E o tema trabalhado na semana 2 será números, potências de 10 e ordem de grandeza. Conteúdos relacionados, notação científica, número índice e expoente e aplicações. Matemática financeira. O último PET de matemática de 2021 começa com um assunto que tem grande aplicabilidade no dia a dia das pessoas, a matemática financeira. Antes de entrarmos no assunto propriamente dito, faremos uma breve revisão de porcentagem. A expressão porcento significa exatamente o que ela sugere, uma divisão por 100, ou seja, um quociente no qual o denominador é fixo e igual a 100. Por exemplo, 42,5% pode ser escrito em forma de fração. Ou então, com o símbolo de porcentagem, né, que é esse símbolo aqui. Se eu faço a divisão de 42,5 por 100, vai dar 0,425, que também é uma forma de representar a porcentagem, porém em forma decimal. Outro exemplo, Joana ganha R$ 3.000 e teve um aumento salarial de 20%. Qual o valor do aumento em reais? Então, o aumento foi 20% de 300. 20%, esse dia aqui eu vou trocar por vezes 3.000, né? 3.000 aí. Eu vou simplificar por 100, cortando 2 zeros no numerador e no denominador, e depois eu vou multiplicar o 20 vezes 30, que vai dar 600. O aumento do salário de Joana, R$ 600. Um outro modo de resolver é usando regra de 3. Observe, 100% equivale a R$ 3.000 e 20% equivale a X. Eu vou multiplicar cruzado, 100 vezes X, 100x, e 20 vezes 3.000, 60.000. Vamos simplificar por 100, corta os 2 zeros, então o aumento é de R$ 600, conforme já tínhamos visto. Portanto, o novo salário de Joana é 3.000 mais R$ 600, que é igual a 3.600. Em vez de calcular o aumento e depois fazer o acréscimo, como a gente fez agora, esse valor pode ser calculado diretamente. Veja, 100% de 3.000 mais 20% de 3.000. Então, 100% escrito na forma de porcentagem, eu passei para a forma de fração. O dia eu troco por vezes e aqui a mesma coisa com esse 20%, né? 20% de 3.000. 100% a gente sabe que é 1. E 20%, 20 dividido por 100 é 0,2. Veja que nos dois termos eu tenho 3.000, então eu vou colocar 3.000 em evidência. 1 vezes 3.000 dividido por 3.000 é 1, mais 0,2 vezes 3.000 dividido por 3.000 vai ser 0,2. Então, nós chegamos aí 3.000 que multiplica 1 mais 0,2. Resolvendo dentro do parêntese, eu tenho, né? 1,2, então 3.000 vezes 1,2, 3.600. Observamos que incorporar um aumento de 20% equivale a multiplicar por 1,2. 1 já era a parte inteira, que é o 100%, e depois da vírgula, que equivale a 0,2, é o aumento que Joana teve, que foi de 20%. A parte inteira 1 equivale ao salário original, e a parte fracionária 0,2 equivale ao aumento, resultando assim no salário final. O fator multiplicador 1,2 é chamado fator de atualização. O fator de atualização é especialmente útil quando o valor necessita ser atualizado diversas vezes, pois não é preciso efetuar diversas regras de 3. De forma semelhante, uma redução de 20% equivale ao fator de atualização 1 inteiro menos 0,2, que é 0,8. Outros exemplos: um aumento de 45%
Vamos transformar 45% numa taxa centesimal, que é 0,45. O fator de atualização é 1 mais 0,45, que é 1,45. Aumento de 7,83%. Primeiramente, transformamos 7,83% na sua forma decimal, que é chamado de taxa centesimal, 0,0783. O fator de atualização é 1 inteiro mais 0,0783, que é 1,0783. Uma redução de 45%. Lembrando que 45% escrito na sua forma decimal é 0,45. O aumento, ou melhor, a redução é 1 inteiro menos 0,45, que equivale a 0,55. Uma redução de 7,83%. 7,83% escrito na sua forma decimal é 0,0783. Então, o fator de atualização é 1 inteiro menos 0,0783, que é 0,9217. O objeto mais básico do estudo da matemática financeira é a aplicação de um capital com uma taxa de juros, a taxa representada pela letra I, por um prazo ou intervalo de tempo, letra T, resultando num valor corrigido, que é o montante, né? O montante nada mais é que o capital mais os juros. Uma observação importante é que a taxa e o prazo, que é o tempo, têm que ser compatíveis. Por exemplo, se a taxa é ao mês, então o prazo deve ser em meses. A primeira situação típica da matemática financeira são os juros simples. Neste contexto, a palavra simples significa que os juros incidem sempre sobre o capital inicial e não sobre o capital atualizado. Por exemplo, vamos considerar um capital de R$ 2.000 aplicado à taxa de 2% ao mês, pelo prazo de 1 ano, no sistema de juros simples. Primeiramente, 1 ano são 12 meses. Como 2% de 2.000 é igual a R$ 40, significa que a cada mês o capital vai aumentar R$ 40. Esquematicamente temos, né? Então, o capital inicial no tempo zero era de 2.000. Como está rendendo aí 2% ao mês, ou seja, R$ 40 ao mês, a cada mês ele está aumentando aí R$ 40, conforme nós podemos verificar. Então, no final de 12 meses, ele aumentou 12 vezes R$ 40, né? Então, os 2.000 se transformaram em R$ 2.480, que é o montante. A fórmula para juros simples é CIT, capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Lembrando que a taxa e o tempo têm que ser compatíveis, conforme já foi falado. Veja que isso é o montante. Montante nada mais é que capital mais juros, né? O capital mais os juros. O que é o juros? CIT. Veja que nos dois termos separados pelo sinal de mais, existe a letra C, que a gente vai colocar em evidência. Então, esse C dividido por esse C, uma coisa dividida por ela mesma é 1. Mais CIT dividido por C vai dar IT. Então, aqui nós chegamos na fórmula para o montante simples. Montante é igual ao capital 1 mais I vezes T. Importante, a taxa deve estar no formato centesimal, né? No caso, 2% é 0,02. Então, o montante é igual. O capital inicial era de R$ 2.000. Aqui eu tenho a fórmula 1 mais a taxa na sua forma centesimal, 0,02, vezes o tempo, que é 12 meses. Vamos fazer a multiplicação primeiro. Então, 2.000 abre parêntese, 1 mais 0,02 vezes 12, 0,24. Então, o montante é igual a 2.000. Dentro do parêntese, 1 mais 0,24 é 1,24. Multiplicando 2.000 vezes 1,24 vai dar 2.480, né? Que é o valor que a gente já sabia. Como o aumento é constante, R$ 40 por mês, é fácil ver as colunas à direita da tabela formam uma progressão aritmética, uma PA, né? De razão 40, porque está aumentando de 40 em 40. Isso quer dizer que os juros simples correspondem a um comportamento linear. O gráfico deste exemplo de aplicação é uma reta que não passa pela origem, função linear afim.
Os juros simples são uma referência teórica, não sendo usados nas aplicações práticas e dívidas reais. Juros compostos. Os juros compostos incidem sempre sobre o capital atualizado e não sobre o capital inicial, popularmente chamado de juros sobre juros. Por exemplo, vamos considerar o mesmo capital de R$ 2.000 aplicado à mesma taxa de 2% ao mês, pelo mesmo prazo de 12 meses, mas dessa vez no sistema de juros compostos. Depois de um mês, o valor acumulado é de 2.040. Para o próximo mês, os juros não serão aplicados sobre 2.000, e sim sobre 2.040, e assim sucessivamente. Veja a nova tabela. Então, aqui eu tenho uma tabela de juros compostos, né? Sempre a taxa de aumento de 2% vai incidir sobre o mês anterior. Então, é um juro sobre juro, juro acumulado. Para juros compostos, eu tenho capital vezes 1 mais I elevado a T. O tempo fica no expoente. Então, o capital é 2.000, a taxa é 2% ao mês, escrevendo na sua forma centesimal 0,02. O tempo, 12 meses. Aplicando a fórmula do montante composto, vai ser: montante é igual capital inicial, 2.000, 1 mais a taxa 0,02 elevado a 12, que é o tempo. Resolvemos primeiramente dentro do parêntese. Agora vamos resolver essa potência aqui, né? Então, conservo 2.000, 1,02 elevado a 12 vai dar 1,26824, fazendo essa multiplicação, 2.536,48, né? É claro que aqui tem mais números, mas nós trabalhamos com 5 casas decimais, bem grandinho, nem precisaria tanto aí. Desta vez, os valores aumentam em progressão geométrica, é um sobre o outro, né? Juros sobre juros, que é a chamada PG. O gráfico, dessa vez, apresenta um comportamento exponencial e não mais linear. Para terminar, vejamos os gráficos dos dois exemplos, juntos no mesmo sistema de eixos. Então, eu vejo de azul o juro simples, que é uma reta, e eu vejo os juros compostos de vermelho, que é uma exponencial, né? Que aqui ele vai aumentando, assim, ele vai crescendo, formando a curva exponencial. Eles partem do mesmo lugar, mas se diferem lá na frente. Observe que à medida que o tempo vai aumentando, um gráfico vai descolando do outro. Chegamos aqui na parte 2, que é a parte de notação científica. Nos vários ramos da ciência são comuns números muito grandes, como a distância em quilômetros da Terra ao Sol, ou números muito pequenos, como o tamanho de um átomo ou de um vírus. Para facilitar a escrita e a compreensão destes números, foi criada uma padronização chamada notação científica. Todos concordamos que é mais fácil escrever 6,02 vezes 10 elevado a 23 do que esse número enorme que está aí, não é isso? Para escrevermos um número em notação científica, há algumas regras a seguir. A notação científica é um número do tipo A vezes 10 elevado a B, em que A é a mantissa, é o número real, que está compreendido entre 1 e 10, né? Valendo 1, tanto que tem aqui, né? A, módulo de A, é maior ou igual a 1 e menor que 10. E B é a potência, o expoente, é a ordem de grandeza que precisa ser necessariamente um número inteiro. O valor absoluto de A, ignorando-se o sinal, deve ser no mínimo 1 e sempre menor que 10, que é o que foi falado aí. Exemplos de notações científicas. Então, aqui a gente tem alguns números que estão escritos nesta padronização que nós conhecemos como notação científica. De olho na dica. Quando a vírgula é deslocada para a esquerda, o sinal do expoente é positivo. A notação científica é uma padronização que escreve qualquer número na forma A vezes 10 elevado a B, em que o módulo de A esteja compreendido entre 1 e 10, valendo 1, não valendo 10. Então, aqui eu tenho o número 70.000.
Para escrever em notação científica, eu devo pegar a vírgula e colocar depois do 7. Então, vai ficar 7 vezes 10. Veja que o deslocamento foi de 4 casas, então por isso que a potência aqui é 4. Um outro que a gente tem é este número, 146 milhões, né? A vírgula de um número inteiro está sempre localizada depois do último número. A gente vai trazer ela para cá, ó, para ficar 1,46 vezes 10, porque elevado a 8, porque aqui foram deslocadas 8 casas. 3, 6, 7, 8. Então, a vírgula deslocada para a esquerda, sinal do expoente positivo. Vírgula deslocada para a direita, agora o sinal do expoente é negativo. Então, a gente tem esse número, né? Eu vou pegar essa vírgula que está localizada e vou passar aqui, ó, entre o 1 e o 2. Então, ficou 1,27 vezes 10 elevado a quantas casas? 1, 2, 3. Por isso que é elevado a menos 3, né? 3 é o número de casas do deslocamento. O deslocamento veio para a direita, o sinal do expoente é negativo. Um outro exemplo é este número, né? 0,00015. Então, eu vou trazer a vírgula entre o 1 e o 5, de forma que fique 1,5 vezes 10. Aqui houve um deslocamento de 8 casas. Como o deslocamento é para a direita, o sinal do expoente é negativo. Chegamos aqui na parte das atividades. No PET 4, semana 1, a gente tem algumas questões aqui envolvendo juros simples e compostos, né? Além da porcentagem, a gente tem aqui uma tabela com as fórmulas para juros simples, montante composto. Aqui eu tenho o PET 4, semana 2. Esta atividade tem vários números que estão sendo apresentados e você deve transformá-los em potências de 10 ou em número inteiro, né? Conforme fala aqui, ó. Para cada número apresentado à direita da figura, faça o seguinte: se o número estiver em notação científica, escreva por extenso. Se o número não estiver em notação científica, escreva em notação científica. E aqui pede para fazer nesta seguinte ordem, né? Observar na figura aí. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Bons estudos e até a nossa próxima aula.